dia a todos. É com muita alegria que nós iniciamos nosso reunião de diretório hoje com a presença da professora Lídia Gardel. Ela é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Atualmente ela é docente de uma disciplina muito importante da pós-graduação em Ciências Sociais, que é a disciplina de Teoria Social Clássica, juntamente com a professora Miriam Rabelo e o professor Túlio Câmara. E dessa experiência que eu tenho tido lá com o grupo das Ciências Sociais, eu convidei para vir contribuir com o nosso observatório, com nossas reflexões sobre a questão da política, sobre um tema muito importante, né, e já tem nos recordado que em momentos de crise visitar os clássicos é fundamental. E a professora Lídia, juntamente com a professora Miriam Rabelo, dividem uma temática dentro da teoria social clássica que se refere ao estudo do pensamento de Durkheim e Rawls. Então, nessa perspectiva, eu a convidei, eu gostaria desde já de agradecer a presença dela, e aceitou com muito carinho esse convite. E a professora Lídia, ela é doutora em Antropologia Social pela USP, e está aqui conosco para discutir hoje o individualismo na modernidade a partir de Durkheim e Rawls. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui hoje para falar com vocês de um tema popular, uma perspectiva mais teórica sobre o conceito de indivíduo na modernidade, mas antes de tudo eu queria agradecer ao professor Jair pelo convite, à Sônia também pelo convite de estar aqui e estar trocando, realmente fazendo essa passagem, essa interdisciplinaridade e também nós estamos saindo dos nossos casulos, onde nós ficamos, né? Geralmente nós ficamos nos nossos núcleos de pesquisa, presos nos nossos núcleos de pesquisa, e acabamos não fazendo essas relações de troca que são extremamente importantes. Falando em relações de troca, é o que nós falamos da questão da teoria da reciprocidade, ou seja, fazer essa reciprocidade acadêmica que eu acho extremamente importante. Vocês aqui são altamente tecnológicos, né? Eu sou muito tradicional, né? Eu gosto de papel, de caneta, né? Eu trago minhas coisas escritas, assim, bem no sentido formal mesmo, né? E menos no sentido visual. Mas o convite de hoje é um convite duplo, né? Não só um convite de eu estar aqui para falar de um tema eminentemente teórico das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, mas especificamente do convite também, né, de pessoas de outras áreas, da área de saúde, estar receptiva a ouvir um pouco essa questão da teorização do conceito de indivíduo e sociedade. Na verdade, na perspectiva de pensar dialeticamente esse conceito de indivíduo e sociedade no mundo moderno, né, numa modernidade, essa modernidade que vem sendo construída desde o século XIX por vários intelectuais, mas aqui eu trouxe dois autores clássicos das ciências sociais, que é Émile Durkheim e Marcel Mauss, dois teóricos da sociologia e da antropologia funcionalista, e que pensaram realmente essa dialética indivíduo-sociedade numa perspectiva bem distinta dos princípios que regem realmente a sociedade moderna ocidental, dos princípios produtivistas que regem a sociedade moderna ocidental, na medida em que eles também não só foram fundadores de um campo científico nas ciências sociais, né, de um campo chamado teoria funcionalista, mas também foram aqueles que simplesmente estabeleceram um outro marco de discussão, trazendo aqui a questão do método funcionalista, que estabeleceu o método etnográfico. Por isso mesmo, Marcel Mauss vem junto com Durkheim hoje para a gente pensar a questão do indivíduo e sociedade. Só eu tinha dito que no encontro passado vocês discutiram o conceito de fato social em Durkheim, nas regras do método sociológico. E eu vou falar rapidamente sobre a história dos dois autores que eu trouxe aqui hoje para nós discutirmos a questão de indivíduo e sociedade, porque é importante, na verdade, a trajetória individual e pessoal dos autores, elas realmente refletem bastante na sua estrutura de pensamento. Não é novo essa concepção, obviamente, a história de vida de um intelectual, ela está sempre presente na sua obra. Isso é extremamente importante da gente demarcar, né? As suas origens, as suas concepções de vida, a sua visão de mundo, inclusive. Aliás, foi Durkheim e Mauss que trazem essa perspectiva, né, dessa questão da visão de mundo quando isso influencia, né, a nossa construção mental. Bom, Davi Emile Durkheim, eu acho que você já deve ter visto no encontro passado, ele nasceu
em 1858, no Nordeste francês, numa região muito específica da França, na Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena, na região Nordeste, é uma região que, na verdade, não é francesa nem é alemã. É uma região dos alsacianos, inclusive, é uma outra cultura, uma outra língua, e que simplesmente deixou de ser país logo no século XVIII e passou por 3 grandes guerras. Né? A primeira grande guerra de 1870, quando a Alsácia-Lorena se torna território alemão, território francês, desculpa, até 1917, na morte de Durkheim, pós-Primeira Guerra Mundial, onde ele se torna novamente território alemão, e depois de 1940 torna-se novamente e definitivamente um território francês. Por que eu estou colocando isso? Porque Durkheim é um misto, realmente, de um intelectual judeu, criado entre a Alemanha e a França, na região da Alsácia, e que traz no seu bojo essa grande influência da cultura alemã, da cultura alsaciana e fundamentalmente da cultura judia. Ele é um judeu secular, seu pai era rabino, mas ele é secular, ou seja, ele simplesmente se volta para os estudos filosóficos e depois para os estudos da sociologia da educação e também para fundar um novo campo de saber, no qual ele simplesmente, enquanto um herdeiro, não um herdeiro direto, né? As pessoas têm um grande, digamos assim, problema de acusar Durkheim de ser o herdeiro direto de Auguste Comte ou positivista. É claro que tem realmente um certo traço positivista no pensamento de Durkheim, mas é interessante nós pensarmos o quanto Durkheim simplesmente estabeleceu novos conceitos e novos parâmetros para se pensar a realidade social. Mas Durkheim, obviamente, durante todo o decorrer da sua obra, ele tem momentos de inflexão e de transformação. E é claro que numa fala assim, de 40, 50 minutos, eu não vou conseguir discorrer sobre o jovem Durkheim, o Durkheim mais maduro, inclusive, mas eu quero falar aqui um pouquinho das 4 obras inicialmente, ou seja, essa influência cultural. Ele era fluente em alemão, inglês e francês, na medida em que a Alsácia-Lorena, enquanto um território ocupado, e não se enganem, os alsacianos ainda consideram que têm um território ocupado. Quem visitar a região e ouvir um dialeto muito distinto, que eles falam um dialeto alsaciano ainda, eles consideram realmente que eles não são alemães, eles não são franceses, eles são alsacianos. E essa perspectiva de uma construção identitária única perseguiu não só Durkheim, mas seu sobrinho Mauss. Marcel Mauss é sobrinho de Durkheim. E por que simplesmente os dois são tão marcantes, né, na sociologia? Bom, em função de uma questão histórica também, né, e a partir de 1917, grande parte dos alunos e discípulos de Durkheim morreram na Primeira Guerra Mundial, sobrando apenas Marcel Mauss e 2 discípulos também que seguiram Mauss. Ele tinha um grupo, na verdade, de intelectuais desde 1905 até 1917, extremamente profícuo, e que acabou sendo destruído, né, com a perda dessas pessoas na Primeira Guerra Mundial. Isso, obviamente, marca muito a vida de Durkheim, a ponto dele falecer com 59 anos apenas em 1917, logo no finalzinho, em 15 de novembro de 1917, com 59 anos. Alguns falam de depressão, provavelmente sim, porque ele parou de comer, e ele morreu pouco tempo depois. Bom, falando um pouquinho da carreira de Durkheim, é muito interessante pensar que ele construiu sua obra quase toda quando ele era catedrático da Universidade de Bordeaux. E a Universidade de Bordeaux, até hoje, é considerada uma universidade periférica na França. Ou seja, a carreira de Durkheim, e toda a obra de Durkheim, e a importância que Durkheim tem hoje para a sociologia, foi construída no momento em que ele era eminentemente um desconhecido na França. Durkheim só se torna realmente muito conhecido quando ele assume o Colégio de France e quando ele assume também a sua cadeira na Sorbonne, mas só em 1902. E toda a sua obra, essa obra que nós trouxemos, né, na visão do trabalho social, e a obra que vocês discutiram na hora passada, né, as regras do método sociológico, que é, digamos assim, o manual de método, não só digamos, das ciências sociais, mas é um manual de método também da antropologia e das ciências políticas, quando Durkheim vai construir o seu conceito de fato social, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né?
Então, em 1902, Durkheim ele é nomeado para a cátedra da Faculdade de Letras de Bordeaux e apenas realmente em 1903 ele assume a Universidade de Sorbonne. Bom, os trabalhos de Durkheim, você já conhece, o primeiro trabalho dele é a sua tese de doutorado, que ele publicou em 1893. É muito interessante, bom, a gente pensar que quase toda a obra dele é do finalzinho do século XIX, ou seja, ele é um homem do século XIX, né? Ele é intelectual, está pensando o princípio da modernidade, essa modernização, né? Principalmente a França, que no final do século XIX, início do século XX, tem uma importância cultural e intelectual no mundo, no momento em que, inclusive, ser francofônico era mais importante do que ser anglofônico, e isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial, quando simplesmente houve uma inflexão e realmente a língua inglesa se torna a língua, o Esperanto, né, da vida acadêmica. Mas da divisão do trabalho, social do trabalho, é sua tese de doutorado, digamos assim, é o princípio, é o marco realmente onde ele começa a pensar sobre as diferenças que existem entre a sociedade ocidental moderna e as outras sociedades, e os outros grupos sociais que foram colonizados. Nós não podemos esquecer que Durkheim vem de uma França, obviamente, de uma França colonialista, que tem suas colônias no norte da África, e que tem também uma ampla produção de material etnográfico dos teóricos evolucionistas. E depois ele vai, obviamente, fazer uma releitura dessa produção etnográfica. O que seria isso? Uma releitura das várias culturas. Durkheim buscava especificamente construir uma sociologia que fosse capaz de explicar qualquer sociedade, e não só a sociedade moderna ocidental. Era uma ambição intelectual em Durkheim, ou seja, essa ambição faz com que ele rompa com o paradigma evolucionista e construa um outro paradigma, que é o paradigma funcionalista. E essa concepção de paradigma ele já vem construindo desde o princípio na sua tese de doutorado da divisão do trabalho social. E depois, obviamente, vem a obra mais conhecida intelectualmente no meio acadêmico, que é as regras do método sociológico, onde ele vai balizar aí os conceitos mais fundamentais para o estudo da realidade social, quando ele vai criar o seu método funcionalista através do fato social, como aquele núcleo preciso de entender uma determinada realidade social. Durkheim tem, no início da sua vida, uma visão muito objetivista, de que existe uma realidade externa ao indivíduo objetiva que deve ser estudada. Isso vai mudando ao longo do seu amadurecimento intelectual, que é bem interessante. A terceira obra dele, intitulada O Suicídio, de 1897, eu diria que é a obra mais conhecida fora da academia. O título em si já é bem apelativo, O Suicídio. Mas, na verdade, é uma sociologia sobre as correntes suicidógenas. É uma coisa bem distinta do que ele vai trabalhar ali de forma muito dura. Por outro lado, é uma obra muito importante, porque onde ele vai demonstrar a importância dos estudos estatísticos para construir tipologias. Ou seja, ele vai estudar as tipologias de suicídio através de dados estatísticos, levantamentos estatísticos sobre as taxas de suicídio na Europa e também em alguns países orientais, onde ele vai fazer uma análise comparativa. Ele vai sempre parte do método comparativo. Só é possível entender a minha realidade se eu comparo a minha realidade com outra realidade social. Então, para a concepção de Durkheim, existem várias realidades sociais. Existem várias culturas que produzem várias realidades sociais. E o indivíduo, que indivíduo é esse? Esse indivíduo é sempre um construto dessas várias realidades sociais. E dentro dessa concepção de trazer para a sociologia a concepção de dados estatísticos, ou seja, dados que modelassem realmente uma ação que pudesse ser vista através de uma ação grupal, Durkheim vem trazer aqui, digamos assim, para ele, um reconhecimento da sociologia como aquela ciência que tem um método
não só um método subjetivo, mas um método também objetivo de estudar e demarcar essa realidade social, o método quantitativo e o método qualitativo. O método quantitativo voltado à questão das taxas, que é a questão exatamente dos dados estatísticos, aglomerando em termos de tipologia social, mas uma tipologia social muito diferente de Max Weber. Se vocês já leram Max Weber, provavelmente, que é uma outra concepção de tipologia social, mas pensando aqui nessa nucleação de fatos sociais, né, quando ele vai partir do fato social mais individual ao mais social. Por isso mesmo, na sua tipologia de suicídio, ele parte do suicídio egoísta ao suicídio anônimo e ao suicídio altruísta. Ou seja, do indivíduo que simplesmente tem motivos aparentemente pessoais para tirar sua própria vida, até o indivíduo que tira a sua própria vida pensando no todo e não para si. Mas aqui a gente só está pincelando, porque nós pensamos aqui em trazer outras discussões do Durkheim. Essa obra, digamos assim, que marca a inflexão de Durkheim para um intelectual mais racionalista e para outro que simplesmente vai para uma direção mais fenomenológica, As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele vai lançar apenas em 1912. Então ele passa desde 1897 até 1912 apenas dedicado ao Anéis Sociologia, que é a revista que ele funda com seus orientandos, em 1898. E em 1912 ele escreve uma obra que é uma das obras mais fundamentais, não só para Durkheim, mas para seu grupo de estudo e para a sociologia e antropologia, que ele está na área da sociologia das religiões, né? Que é essa tentativa de entender o pensamento religioso, a estrutura do pensamento religioso, não como uma questão da crença em algo transcendente, mas pensar a religião como constitutiva da realidade social. Durkheim parte de um princípio muito direto e empírico, de observação empírica, que é muito interessante, que é o seguinte: bom, todas as sociedades estão estruturadas, baseadas num pensamento religioso. Esses pensamentos religiosos, eles não são parecidos entre si, mas eles têm uma nuclearidade, a crença, né? Algo que sustenta as relações sociais. E que o que é a crença, no sentido mais específico realmente da relação indivíduo-sociedade? É aquilo que promove a liga, é aquilo que dá a base. Ele usa um conceito metafórico muito direto, ele usa o conceito de cimento social. A crença é o que produz a liga do indivíduo com a sociedade. Então, o fato de todas as sociedades, todas que nós conhecemos, ter um pensamento, ter uma estrutura mental voltada para o pensamento religioso ou para pensamentos religiosos, significa então que a religião ela tem uma função, uma funcionalidade. E aí ele volta realmente ao seu paradigma mais fundamental, no sentido do funcionalismo, para que serve, né, o pensamento religioso, a não ser reestruturar, realimentar e retroalimentar a relação indivíduo e sociedade. Na verdade, ele coloca o seguinte: os indivíduos não acreditam num Deus tão metafísico, eles acreditam na sociedade, que também é quase metafísica, porque o que é a sociedade para Durkheim? Que é uma entidade que vai além da soma dos indivíduos. A sociedade não é composta só por indivíduos, ela é uma entidade, ela é uma estrutura metafísica que vai além da soma dos indivíduos. Quem está pensando sobre essa questão? Ele está pensando sobre a consciência moral, que nós chamamos de memória, que nós chamamos, obviamente, de algo que fica, que é a questão cultural. Durkheim coloca num princípio básico que a sociedade, obviamente, ela tem uma densidade material, ou seja, ela tem um número de indivíduos, ela está em cima de um território, em cima de um espaço. Porém, né, o que é anterior a isso é uma densidade moral, é algo que é passado de geração para geração. Então a sociedade é uma somatória das gerações que existiram e já passaram, já morreram, com essa geração presente que reproduz e reconfigura
né, as estruturas sociais, as estruturas mentais deixadas por seus antepassados e que reconstrói essas estruturas dos seus descendentes. Então a sociedade ela é muito mais ampla que a soma dos indivíduos. Isso é um dos paradigmas, é um dos conceitos mais fundamentais de Durkheim. Né? E por último, uma obra que é muito conhecida muito mais pelo pessoal da educação, porque Durkheim inclusive se fundamentou e criou a sociologia dentro da perspectiva da educação, ele assumiu a cadeira de educação na Universidade de Bordeaux e também a cadeira de sociologia da educação na Universidade de Sorbonne, e que é os seus escritos de educação e sociologia, que na verdade é uma obra pós-morte, publicada em 1922 pelos seus discípulos, né, que são as suas conferências que ele deu na Sorbonne de 1902 a 1917 sobre a concepção de educação e sociedade, educação e Estado, entre outros. Né? Uma pequena questão mais, digamos assim, de foro íntimo de Durkheim, no qual ele nunca trouxe para a sua sociologia. Durkheim sempre apoiou e sempre foi ligado ao Partido Socialista Francês. Durkheim é considerado um teórico eminentemente conservador, no qual eu discordo. Né? Nós vamos inclusive entrar aqui exatamente nessa discussão, porque Durkheim entra na história da sociologia e da antropologia como um teórico conservador. Na medida em que ele intitula a sua sociologia como sociologia funcionalista, ou seja, aquela que está realmente voltada para entender o funcionamento da sociedade, a grande parte dos seus críticos confundem essa perspectiva teórica de Durkheim com uma perspectiva política, no sentido de estar montando aí uma sociologia do consenso ou uma sociologia do controle social. De forma alguma. Durkheim tem um conceito fundamental que vocês já viram nas regras do método sociológico, que é o conceito de anomia. E anomia não é falta de regra. Anomia é um momento de inflexão, de transformação da sociedade. Durkheim de forma alguma trabalha com o conceito de revolução. Não é algo de que simplesmente existe um momento em que a sociedade passa por uma transformação tão brutal em que ela esquece tudo que foi vivido e apresenta novas regras, novos fatos sociais. Para isso, isso é impossível em Durkheim. A sociedade ela sempre vai ter uma base estrutural e funcional de funcionamento que balizará as ações sociais. Mas ele não nega de forma alguma uma temporalidade. A perspectiva da sociologia funcionalista ela é ahistórica no sentido de que ela não traz o tempo como uma categoria analítica como Marx, por exemplo, né, no materialismo dialético e histórico. Por quê? Porque Durkheim considera o tempo, né, como uma categoria social. O tempo é social e cada sociedade constrói a sua estrutura histórica. Então, obviamente, a história em si não é um conjunto de dados factuais. O que ele está negando aqui é a concepção evolucionista do evolucionismo social sobre a percepção histórica, de que existe uma história única da humanidade. Durkheim pensa a história eminentemente como algo fragmentado, ou seja, a sociedade ocidental pensa a história no sentido evolutivo e factual. Nós temos o marco zero, nós estamos em 2015. Né? Se nós pensarmos por que nós estamos em 2015, eu perguntaria para você, 2015 significa o quê? Significa que nós estamos há 2015 anos depois do nascimento do nosso, né, digamos assim, daquele que funda o cristianismo. Percebam que Durkheim está falando que o tempo normalmente é construído socialmente em cima de uma crença. Nós criamos arbitrariamente um marco zero. E toda a cultura cria um marco zero. Os judeus estão no ano 5000 e alguma coisa. E o marco zero dos judeus é o livro sagrado, o Torá. Os muçulmanos estão no ano 1600 e algo também, porque eu não tenho boa lembrança para dados assim. E eles também criam o seu tempo zero em cima do seu livro sagrado. Então percebam que tempo, temporalidade e religiosidade estão imbrincados em todas as sociedades. Ele fala, bom, como é que eu posso cientificamente acreditar que esse tempo pode demarcar o meu pensamento científico? Para mim é impossível. O tempo da ciência não é o tempo social. O tempo da ciência é entender como é que o ser humano pensa a temporalidade.
E por isso mesmo, como é que nós pensamos esse tempo moderno? O Durkheim está muito voltado na sua tese de doutorado, na sua primeira obra da divisão do trabalho social, em pensar exatamente essa, digamos assim, esse tempo moderno que transformou o homem moderno em algo além, de um ser que se relaciona com o outro no sentido do solidarismo. Durkheim simplesmente é considerado, digamos assim, o teórico da teoria solidária, mas não é Durkheim, isso vem da perspectiva utópica de Proudhon, do qual não só ele é herdeiro, mas Marx também é herdeiro, de que a solidariedade é uma das estruturas basilares de uma sociedade, não só da sociedade ocidental, mas de qualquer sociedade. E está aí, obviamente, a sua ligação com o socialismo democrático francês. Ele foi amigo pessoal de Jean Jaurès, não sei se vocês conhecem a figura de Jean Jaurès, foi um dos fundadores do Partido Socialista Francês e foi seu colega, inclusive na Universidade de Bordeaux, que se tornou realmente um grande ícone político no imaginário francês. Quando a gente vai em qualquer lugar da França, pode ser cidade minúscula, como a cidade de Épinal, onde ele nasceu, que é uma cidade industrial, ou Paris, você vai encontrar no mínimo umas 5 ruas chamadas Jean Jaurès, ou uma gare, uma estação chamada Jean Jaurès, ou seja, a França inteira nomeia as suas ruas, as suas praças públicas com o nome do fundador do Partido Socialista francês. E essa vinculação do solidarismo está na base dessa perspectiva política e dessa perspectiva também intelectual em Durkheim. E marca, inclusive, a sua obra mais central, que é a primeira obra dele, do trabalho, da divisão do trabalho social. Bom, vou falar um pouquinho só de Marcel Mauss para a gente entrar. Vocês notam que eu sou muito prolixo aqui, eu trouxe até um roteiro para eu seguir, mas a Sônia já me conhece. Isso é só a introdução, estou tentando introduzir aqui a nossa conversa, mas assim, e Sônia pode me dar o corte quando for necessário. Eu ainda não entrei no tema, mas vamos lá. Eu estou tentando aqui falar um pouquinho dos intelectuais que eu estou trazendo hoje para discutir. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre Marcel Mauss, que é sobrinho de Durkheim, é 14 anos mais novo que Durkheim, nasceu na mesma cidade, Épinal, e filho da irmã de Durkheim, por isso mesmo o sobrenome Mauss. Percebam que o sobrenome também é judeu, e morreu em Paris em 1950, consagrado pelo mundo intelectual, mas de alguma forma também, como ele se casou muito tardiamente, apenas com 62 anos e não teve filhos, muito deprimido pela Segunda Guerra Mundial, onde ele também perdeu como tio os seus discípulos. Então são dois autores marcados pela Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Enquanto simplesmente Durkheim perde a maioria dos seus discípulos na Primeira Guerra Mundial, Mauss perde também a maioria dos seus discípulos na Segunda Guerra Mundial. Isso marca profundamente por que eles são tão centrais, por que simplesmente eles não tiveram grandes seguidores, além deles mesmos, de tio e sobrinho, já que essas pessoas acabaram de falecer na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Bom, digamos assim, a trajetória intelectual de Mauss é muito parecida com a do tio, com exceção de que ele se torna um catedrático apenas em 1949. Ele leva grande parte da sua vida como intelectual de uma escola, de um colégio muito parecido com como nós falamos, assim, num colégio técnico. Ele fez licenciatura e logo depois, com 23 anos, ele já tinha feito seu doutorado na Escola de Prática de Altos Estudos, um tema que vai ser importante a vida toda para Marcel Mauss e para os seus discípulos, o tema na área de Sociologia da Religião e principalmente também História da Religião. O tema era História das Religiões e Pensamento Hindu. Ele sempre se voltou para uma análise do método comparativo, que ele simplesmente leva adiante, que é o método comparativo durkheimiano, de fazer uma análise comparativa das sociedades para entender uma realidade, uma determinada realidade social. Mas ele tem um diferencial em relação ao seu tio, porque ele realizou vários estágios na Inglaterra, principalmente na Universidade de Oxford, onde ele teve contato com vários antropólogos britânicos e entendeu a importância do método etnográfico. Então, apesar de Marcel Mauss
nunca ter ido a campo e ser um sociólogo e antropólogo de gabinete, ele foi aquele que difundiu na França a importância do trabalho etnográfico. O que significa isso? O método etnográfico em si, a importância de conhecermos todas as realidades possíveis e imagináveis e criarmos uma síntese através de um estudo etnológico. Então, o método etnográfico deu, digamos assim, base para a criação do método etnológico. O que é o método etnológico? Uma análise comparativa entre os trabalhos etnográficos. Isso foi e marcou fundamentalmente o trabalho de Marcel Mauss, que é um trabalho assistemático. Durkheim tem pouquíssima obra publicada. Ele se voltou muito mais a produzir resenhas de trabalhos alheios, principalmente sobre obras etnográficas. Então ele tem publicado 486 resenhas sobre trabalhos etnográficos na Sociologia, na revista Sociologia, que depois ele realmente ajudou a gerenciar após a morte do tio. Mas a partir de 1902 ele torna-se professor efetivo da Cátedra de História das Religiões dos Povos Não Civilizados. Percebam o conceito povos não civilizados. A primeira conferência dele para os seus alunos era falar que eles repudiavam o nome de povos não civilizados. Tem daí o conceito do relativismo cultural, ou seja, de que é necessário entender que essa civilização com a qual nós falávamos não era tão importante. Existiam várias civilizações. Então seria impossível nós termos uma cadeira de estudos de história da religião de povos não civilizados. O que significaria não civilizados naquele momento? Ele é dessa cadeira de Lev Brill, que foi um grande intelectual da antropologia evolucionista, por isso mesmo não civilizados e civilizados. E muito mais do que seu tio, ele foi ligado ao Partido Socialista Francês como um ativista. Então, durante muitos anos, a sua vida foi uma vida política, muito mais que acadêmica. Por isso mesmo, um casamento tão tardio, a partir de 62 anos, ele tinha uma causa política no qual ele realmente se engajava profundamente. Ele simplesmente era considerado pelo próprio Durkheim como um escritor assistemático, o que Durkheim tem razão. Na verdade, as publicações que nós temos de Mauss são as suas aulas, que ele proferia, que são conferências, e nós, quando lemos Mauss, a gente lê Mauss muito mais pelas notas de rodapé do que propriamente pelos seus textos, porque na verdade os textos são bricolagens, são um conjunto da sua fala junto com as anotações dos seus discípulos, e se montava então os artigos temáticos sobre as suas aulas. E esse texto que eu passei para vocês, A Noção de Pessoa, é um texto que foi montado dessa forma. Era uma palestra com seus alunos, e simplesmente ele foi publicado por seus alunos através das anotações dos alunos, dos escritos que ele levou para a sala de aula. Construiu-se então esse texto, que é extremamente importante para nós entendermos aqui o conceito histórico e a evolução do conceito de pessoa ao indivíduo nas sociedades, nas várias civilizações, até chegar à sociedade ocidental. Percebam que ele tenta fazer isso em poucas páginas, em mais ou menos 30 páginas. Bom, ele é considerado também pela antropologia francesa como o pai fundador dessa antropologia cultural, justamente pela questão de ser aquele que vai, digamos assim, cobrar não só dos seus discípulos, mas simplesmente colocar como um marco central para uma sociologia e uma antropologia que o método etnográfico era a base, o coração da estrutura, digamos assim, de um campo de saber da sociologia e da antropologia. Esse método de que simplesmente você se desloca, vive a vida e observa essa vida do outro através dessa interação eu e o outro em sociedades distintas. E, para finalizar, uma questão muito importante, ele foi fundador em 1925, junto com os dois discípulos que sobraram de Durkheim, Lev Brill e Paul Rivet, do Instituto de Etnologia de Paris, e depois se tornou o Museu do Homem até 2012, e recentemente simplesmente foi fundido com o Museu do Quai Branly, que é onde estão todos os, digamos assim,
eu diria, tudo que a França conseguiu surrupiar dos seus países coloniais, né, das suas colônias na África. Ou seja, todos os totens, os elementos que foram retirados realmente, não só da África e do Egito. É um museu etnológico e tem também muito material arqueológico de culturas brasileiras. Nós tivemos aqui a passagem, inclusive, de Lévi-Strauss na década de 30, mas nós temos uma coletânea muito grande dos índios brasileiros, principalmente os Yanomamis, os índios tinguanos, inclusive. Então, tem toda uma coleção de arqueologia de povos brasileiros, muito maior do que nós temos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Bom, mas agora então, eu me sinto mais à vontade para a gente entrar na temática que a gente propôs hoje conversar, que é entendendo a modernidade de Durkheim Mohs e o individualismo. Fazendo uma pergunta muito direta, eu acho que a gente tem que partir aqui de que indivíduo é esse. Eu diria que a gente parte, em primeiro lugar, eu diria que, em primeiro lugar, é necessário avaliar que indivíduo é este que permeia o pensamento sociológico e antropológico, inquietando-nos com sua capacidade criativa e infindável da ordem das coisas, dos eventos da vida. Nós sempre partimos de um senso comum muito bem estruturado, e sempre, em toda a sociedade, houve essa concepção do ego, desse indivíduo. Nós partimos de um princípio errôneo, esse senso comum, ou esse senso comum erudito, de que esse pensamento individualista, ele simplesmente é algo natural, uma base natural do ser humano. Durkheim e Mohs, eles vão simplesmente, através do método comparativo, ou seja, através de uma revisão literária de várias etnografias feitas sobre sociedades, digamos assim, tradicionais, orientais e da América do Sul ou da América do Norte, comprovar que sempre existiu uma particularidade, uma singularidade nessa construção indivíduo e sociedade em cada cultura. Na nossa sociedade, que é a sociedade dominante hoje, desde a Revolução Industrial, o conceito de indivíduo e de ego, esse processo de individuação, que nós construímos historicamente a partir da Revolução Industrial, desse homem que hoje se identifica eminentemente com o seu trabalho, e é isso da onde parte Durkheim, da divisão do trabalho social. Quando nós nos identificamos para outra pessoa e nós nos apresentamos, a primeira coisa que nós fazemos é falar o nome, sobrenome, a segunda coisa é falar o que nós trabalhamos. A nossa identidade vai estar pautada eminentemente numa sociedade onde o trabalho é um dos pontos mais fundamentais de identidade do indivíduo. Mas nem toda a sociedade estabelece que o trabalho é simplesmente o ponto essencial de identidade, e que também o indivíduo seja tão importante assim para o todo. E é essa a proposta de discussão em Durkheim, quando ele vai falar da divisão do trabalho social, primeiro questionando uma concepção para o homem ocidental do que é trabalho. O que significa para Durkheim trabalho? Trabalho para ele não é apenas digamos assim, a produção material que esse ser humano sabe construir. Não é o fato dele simplesmente produzir mercadoria, que é a concepção que nós temos desde a Revolução Industrial. O homem é aquele que trabalha para produzir mercadoria ou produzir bens de consumo. Para Durkheim, toda a sociedade, obviamente, tem na sua concepção, na relação entre homem e natureza, o trabalho. Nós só conseguimos construir civilizações, construir culturas, através dessa dialética homem e natureza. A natureza tem todos os recursos possíveis para se construir uma sociedade, mas nós retrabalhamos a natureza para poder viver. E temos também, obviamente, no senso comum, de que as sociedades tradicionais têm um vínculo mais próximo com a natureza, que os Yanomamis vivem completamente imersos dentro de uma natureza amazônica, por exemplo, e que eles não têm quase cultura. Isso é um grande problema que nós temos ainda hoje no século XXI. O homem, ele sempre se coloca em oposição à natureza. Esse é o princípio que Durkheim parte. E essa oposição à natureza se dá pela capacidade do homem de transformar a natureza. Trabalho é isso, Durkheim.
Trabalho é esse saber fazer que nós conseguimos acumular de geração para geração na sua relação do homem e natureza. Então, quando nós nos voltamos para as sociedades tradicionais, que ainda existem, estão aí a toda parte, é só vocês olharem para a Ilha de Maré, por exemplo, e ver que lá nós temos várias comunidades de pescadores artesanais, né, que exercem um trabalho tradicional. Né? Pescar é um saber fazer, ou seja, ele tem todo o controle dos meios e modos de produção e não vem de sua força de trabalho. Né? A concepção que Durkheim vai trazer é exatamente isso. O trabalho é um saber fazer. O trabalho social é que é apropriado pelas estruturas sociais e pode ser apropriado, inclusive, como um bem e uma mercadoria. Então ele faz uma grande diferenciação entre o que é trabalho, é a relação do homem, é a transformação que o homem causa na natureza, ou seja, essa dialética homem-natureza, e, obviamente, o trabalho social é algo que já se estabelece nas relações sociais entre os indivíduos. Então, há uma mudança e há uma questão teórica fundamental em Durkheim quando ele fala da divisão do trabalho social. Não é do trabalho, é do trabalho social. O trabalho, ele simplesmente media a relação homem-natureza, que é o que nós fazemos constantemente. Mesmo quando nós vamos acampar, o mínimo possível a gente precisa produzir, né, um espaço possível, né, de sobrevivência e de material para a gente poder dormir, comer e etc. Ou seja, é essa luta constante homem-natureza, isso é trabalho. E trabalho social é a relação entre os homens. É como os homens se relacionam, através do trabalho social e da divisão do trabalho social. Então, partindo disso, de que ele parte de duas concepções de trabalho, ou seja, do trabalho enquanto a essência humana, enquanto um saber fazer, enquanto a contraposição homem-natureza, e de que trabalho social é exatamente essa forma de divisão social do trabalho entre os homens, ou seja, que nós dividimos em termos de realização, de transformação de um bem em mercadoria, pode ser uma mercadoria real ou abstrata. Ele vai colocar que o trabalho social é um elemento fundamental na construção das relações humanas e nas construções da solidariedade humana. E a divisão social do trabalho, para ele, seja a divisão social mais simples, que ele fala, a divisão sexual do trabalho, ou a divisão social do trabalho, em sociedades mais complexas, para ele está envolto no conceito de solidarismo e solidariedade. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão, então, voltando aqui, entendendo a modernidade de Durkheim no individualismo, o que significa essa questão de indivíduo em Durkheim e em Mose. Durkheim estabelece um conceito muito diferenciado em questão de indivíduo moral e indivíduo prático, esse indivíduo montado especificamente pela sociedade utilitarista. Quando Durkheim vai discutir a questão da solidariedade orgânica e mecânica na divisão social do trabalho, ele vai dividir aqui de forma sistemática e tipológica também dois tipos de sociedade. As sociedades segmentares, que são as sociedades tradicionais e que ainda são contemporâneas a nós, né? Sociedades indígenas, sociedades camponesas, sociedades de pescadores artesanais, etc. Por que são segmentares? Porque a divisão social do trabalho, ela normalmente é simples. Ela se dá pela divisão de gênero, né? Ela se dá pela divisão de idade, gênero e geração, mas ela não se dá por uma concepção de classe social. Né? E a sociedade complexa, onde você tem a questão da solidariedade orgânica, ou seja, a solidariedade entre os diferentes. Solidariedade mecânica, ela se dá onde os indivíduos não se diferenciam. Né? Numa sociedade dita tradicional, há pouca diferenciação social entre os indivíduos, diferencial e cultural. Né? Os papéis sociais, como diria Mose, já estão estabelecidos. Né? Mose distingue, não como útil, a questão de sociedades tradicionais e sociedades complexas, mas eles distinguem a sociedade em sociedade com máscaras efetivas e sociedades com máscaras não efetivas. O que significa máscara? Ele vai, obviamente, procurar a etimologia da palavra máscara, né, que é uma palavra etrusca, e que em latim vai se transformando naquele que mascara, naquele que simplesmente exerce
uma personagem, a personalidade. Ele vai buscar na etimologia linguística da conceito de massa, né, no sentido de construir esse indivíduo que está interpretando um papel social constantemente. Então, na concepção de Mous, né, existe a sociedade onde o indivíduo veste uma personagem e dele não se separa, né, que são as sociedades tradicionais, até porque torna para ele quase impossível essa separação entre o eu e a representação do eu. Né? E na nossa sociedade ocidental, onde nós temos várias personagens ou várias personalidades para se viver, né? E nós passamos de um personagem a outro, né, de forma tão intensa que nós produzimos aí uma separação entre indivíduo, né, e esse indivíduo social. Então, quando Durkheim vai falar do individualismo moral e do individualismo utilitarista, Durkheim não nega de forma alguma, na sua concepção teórica, que exista realmente um indivíduo social. Mas ele não está construindo aqui esse indivíduo utilitarista da sociedade ocidental moderna, aquele que existe apenas para construir mercadoria ou apenas para ser útil à sociedade. Não, Durkheim constrói o conceito de individualismo moral. Esse individualismo moral não está ligado à questão do moralismo, de forma alguma. Ele está ligado à questão de que esse indivíduo, ele simplesmente vai estar sendo gestado, gerido pelas representações sociais, pelos fenômenos sociais. Eu estava falando das transformações dos conceitos em Durkheim. Não dá tempo que eu falar, realmente o tempo é muito curto, mas eu ia falar de como Durkheim sai do conceito de fato social, nas regras do método sociológico, por exemplo, como vocês tinham visto no encontro passado, para um conceito que vai ser fundamental para ele, que é um conceito mais kantiano. Ele transforma o conceito de fato social e de realidade social, ou seja, a sua sociologia deixa de ser objetivista, para o conceito de fenômeno social e representação coletiva. A partir daí, Durkheim começa a pensar um pouco mais a questão desse individualismo moral, que se opõe bastante a esse individualismo metodológico, né, que se tem. Ele coloca de forma muito claramente, né, separado, que a sociologia, ela pensa o indivíduo dentro desse campo das relações sociais. Esse indivíduo moral e esse indivíduo, digamos assim, utilitarista existe, mas o indivíduo utilitarista é aquele que é objeto de análise da sociologia, de análise crítica. E o indivíduo moral é aquele que carrega a tradição social para a frente, aquele que simplesmente é suporte das tradições sociais e das relações sociais, das regras sociais, e transmite também as regras sociais. Mas ele não transmite da mesma maneira que recebe, ele transforma também. Durkheim, no final da sua vida, nas últimas obras, ele coloca que o indivíduo também tem evolução, ele também tem capacidade de negociar com as regras. Então ele não usa mais o conceito de fato social, ou seja, daquele indivíduo determinado socialmente, mas daquele indivíduo que vai negociar moralmente com as regras sociais através da perspectiva do direito consuetudinário, ou seja, o direito dos costumes, são as regras, e do direito positivo. Né? Durkheim começa a sua teoria falando sobre questão de patologia. Ele usa o conceito de patologia e anomia para falar de mudança social. O conceito de anomia e patologia, no final da sua obra, desaparece quando o conceito de indivíduo moral ressurge e quando ele simplesmente estabelece que o indivíduo moderno, o indivíduo de sociedades complexas como a nossa, ele parte de um princípio em que ele consegue negociar com a regra, ele consegue simplesmente apreender as regras, negociar, transformá-las, né? E isso sim dá um processo, digamos assim, não só de funcionamento da sociedade, mas um funcionamento que vai superando as suas estruturas funcionais. Ele traz não só a concepção de funcionamento, mas a concepção de estrutura. E as estruturas nunca são as mesmas, porque as estruturas se modificam através de um processo histórico, como ele diz, que é singular, que é particular para cada sociedade. E aí Marcel Mauss vem endossar essa concepção de Durkheim sobre a questão da densidade moral, mas ao mesmo tempo ele vai colocar que indivíduo é esse singular, que indivíduo é esse simplesmente único que nós construímos na sociedade ocidental moderna,
que simplesmente não se subordina. Para finalizar, né, a questão que Mauss coloca, eu não consegui entrar em Mauss, né, porque eu estou acostumado com aula de 4 horas ou palestra de 2, né, que nós temos 45 minutos fechados, então vamos lá. Mauss faz uma historicização, não sei se vocês leram o texto, sobre desde das civilizações antigas até a civilização ocidental, como foi possível construir esse conceito do eu, do ego, né? E ele fala o seguinte: o meu estudo está na área do direito e da história, ou seja, na história das mentalidades, né? Ele vai construir o conceito e esse conceito vai se transformando a ponto dele falar o seguinte: é no pensamento cristão, na teologia cristã, que esse conceito de eu começa a ganhar uma determinada forma, como quando a teologia associa o conceito de eu com o conceito de alma. Esse conceito metafísico é extremamente importante, né, do cristianismo, porque você simplesmente pega o indivíduo empírico e dota-lhe de um conceito metafísico, porque a alma é única, cada indivíduo, tanto que há grandes discussões, as mulheres têm alma ou não têm, os índios têm alma ou não têm, no sentido de que quem é civilizado tem alma, quem não é civilizado não tem alma. A gente ficou sem alma há muito tempo, nós mulheres, ficamos sem esse conceito metafísico durante tanto tempo. Acredito que até no período contemporâneo, essa concepção, né, da relação, digamos assim, simétrica entre os gêneros ainda é uma questão fundamental. Temos alma, né, essa alma feminina, as pessoas falam, não, porque fulano tem uma alma feminina tão interessante, né, a questão de alma e essa singularidade da alma. Mas além disso, né, esse conceito metafísico, era necessário um conceito político e um conceito especificamente do direito, que é o conceito de cidadania. E isso é construído pelos filósofos como Descartes, como Fichte, como Kant, né, onde o indivíduo é aquele que tem direitos e deveres. Então a sociedade ocidental, ela começa a construir esse indivíduo através do pensamento, não só através do pensamento cristão, de que nós temos alma, o conceito metafísico da unidade, da mônada desse indivíduo, mas também através do direito, falando da relação de direitos e deveres. Então os indivíduos se relacionam através não só das regras sociais, mas de uma estrutura jurídica que me dá direitos e deveres. Então nós somos também cidadãos. Na medida em que eu sou cidadã, eu também me identifico como única. Né? E a partir disso, está finalizando, Sônia, nós temos aí, como ele mesmo diz, né, uma substância racional, individual e indivisível. Porque nós acabamos construindo aí um ser singular que nós chamamos de cidadão, que nós chamamos de um ente político. Né? Então, na concepção tanto de Durkheim como de Mauss, essa construção é algo única da sociedade ocidental moderna. Durkheim coloca o seguinte: a sociedade capitalista ocidental, ela é anômica e patológica. Por quê? Porque nós conseguimos criar um processo de individualismo egoísta, que é esse ser que simplesmente se imbui de direitos e deveres, às vezes muito mais apenas de direitos do que de deveres. E esse processo egoísta no qual ele fala que nós vamos construindo é o que transforma a sociedade ocidental, para ele, logo no início da sua carreira, numa sociedade não só anômica, mas também patológica, na medida em que simplesmente a produção, o homem enquanto um ser individual, ele é visto na sociedade ocidental não dentro da sua singularidade moral, mas o que ele pode produzir ou não para essa sociedade, ou seja, como ele pode ser apropriado por essa sociedade, mas não o que ele pode dar para essa sociedade. Em resumo, na dialética indivíduo-sociedade, ambos, Durkheim e Mauss, têm uma visão muito singular do que seria individualismo. Para eles nós temos que pensar historicamente, ou seja, que esse eu é um eu construído, que é uma revolução na história das mentalidades. E, em segundo lugar, que nós somos uma das únicas culturas, apesar da cultura ocidental ela já ter abrangido realmente um domínio econômico e político mundial, mas quando nós pensamos, por exemplo, na sociedade indiana dividida em castas, nós não podemos pensar esse eu singular. O indivíduo que nasce fora das castas, um Dalit, ele não tem ego, ele não tem eu, ele não tem cidadania. Então, qual é o princípio que rege, o princípio do individualismo e do indivíduo moderno? As regras jurídicas, né, e as regras morais de construção
desse indivíduo que tem direitos e deveres. Esse conceito de igualdade, de simetria. Em sociedades assimétricas, o conceito de indivíduo desaparece, né? Ele é diluído pelo todo. Então vocês podem pegar como contraponto a sociedade indiana, que é uma sociedade capitalista, que é uma sociedade moderna, que tem inclusive uma física nuclear extremamente desenvolvida, mas que não conseguiu ainda se separar das suas estruturas de castas, né? Então é mais interessante em Durkheim, o que torna Durkheim e Mose ainda relevante, apesar de 110 anos do seu pensamento, é pensar que cada sociedade é singular culturalmente, socialmente e constrói, né, de forma única e histórica o seu conceito de individualidade, que é o que ele chama de individualidade moral, que nós podemos traduzir hoje no individualismo cultural. Cada cultura vai construir um eu, e esse eu é muito distinto, né? Um Brahmane, mesmo que ele seja um físico nuclear, ele não vai nas Arcomadality. Ele não tem escolha. O indivíduo da escolha é esse indivíduo ocidental moderno, que aparentemente acha que escolhe, né? Mas é uma aparência também. Então era isso que eu queria falar para vocês. Bom, na verdade a palestra que eu trouxe ainda está aqui. Eu só trouxe. Muito obrigada.